esperar um pouquinho entrar as pessoas. E chamar a Maite, uma das coordenadoras da campanha. Oi, Maite, boa noite. Tá me ouvindo bem? Oi, Tainá, você tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Deixa eu só aumentar o volume aqui um pouquinho. Doutora Patrícia já está aqui na live. Já está na live. Tá? Se quiser já chamar ela, Tainá, enquanto o pessoal tá entrando. Pessoal, boa noite. Vou chamar sim. Hoje eu troquei de lugar com a Tainá, vou fazer a moderação da live, mas eu queria que ela ficasse no Instagram com ela e mediando por aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, doutora? Bem? Tudo bem? Tudo bem. Prazer em participar com vocês essa noite. Nossa, muito legal você ter aceito o nosso convite para estar falando aqui da questão da fisioterapia na AME, né? A gente está muito lisonjeada da primeira convidada na semana da AME Manuela. É uma honra, a honra é toda minha. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Imagina, um prazer. A gente está esperando o pessoal entrar aqui um pouquinho, né? Então vamos fazer um esquema. Vamos conversar com a Tainá. Tainá, como é que foi o dia da Manu hoje? Bem, Manu fez as fisioterapias de manhã, descansou pela tarde, dormiu bastante, agora tá ali assistindo um pouquinho. Tomou banho já. Hoje foi tranquilo para ela. Daqui a pouco ela vai participar da live também, né, Tainá? Oi? Não entendi. Daqui a pouco ela vai participar da live também. Isso. Tá bom. Vou mostrar ela para vocês um pouquinho. Depois. Vamos começar, doutora? Vamos começar, estou por vocês. Então vamos lá, doutora, eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouquinho, falasse da sua profissão, do seu envolvimento com a AME, para o pessoal conhecer você, né? Saber que você é uma das nossas especialistas aí nessa causa, cuida de tantas crianças, né? E está sempre trazendo novidade no seu Instagram. Gente, quem quiser acompanhar notícias sobre a AME no Instagram da doutora Patrícia Kripa, fica à vontade, porque ela tem informações e dicas excelentes. Então vamos lá, doutora, passamos a apresentação da senhora. Muito obrigada, viu, pela apresentação, muito gentil. Então, meu nome é Patrícia Kripa, eu sou fisioterapeuta, eu sou doutora em controle motor e especialista em fisioterapia neurofuncional na saúde da criança e do adolescente. Há 20 anos eu trabalho em prática clínica, estudo e pesquiso treinamento de marcha, especialmente em pacientes graves. E quais os efeitos dos tratamentos que eu realizo, que nós realizamos, nós fisioterapeutas, nos pacientes graves, né? Especialmente, no meu caso, treinamento de marcha. Então, por estudar essa população que vive tão à margem da sociedade, dos estudos, dos tratamentos, né, da atenção pública, social, política, né, são pacientes que têm menos, eles têm menos o olhar, as pessoas olham menos para esses pacientes, né? Muitas políticas de saúde e planos até, né, investem em medicamentos, em tratamentos, em terapias para pacientes que tenham prognósticos mais promissores. Quantos anos a gente ouviu isso, né, do paciente que chegava com negativas a certo tratamento, a certo medicamento? Então, esses pacientes, em geral, eles sempre me chamaram muito a atenção. E foi aí que a AME e eu fomos criando uma relação cada vez mais próxima, porque eu fui gostando cada vez mais de trabalhar com esses pacientes, de estudar os efeitos tão positivos que a fisioterapia pode fazer nesses pacientes, né? E aí fui estudando. Quando eu vi, eu estava completamente imersa na atrofia muscular espinhal, e é isso que eu faço, 90% do meu tempo investido tanto de estudo, quanto em pesquisa, quanto na minha prática clínica. Hoje atendo pacientes realmente de todos os tipos de AME, de todos os lugares que você possa imaginar, e essa
um pouquinho da minha experiência. Doutora, eu tenho uma idade já um pouquinho avançada e eu nunca tinha ouvido falar de AME na minha vida. O primeiro contato que eu tive com a doença foi através de uma campanha também que eu fui voluntária, e isso tem questão de 1 ano. Mas eu nunca soube que existia uma doença e por outro lado, nunca soube também que tinham tantos casos dessa doença e que é uma incidência relativamente alta, né, doutora? Sim, ela ainda está classificada como doença rara, porque a literatura, a literatura clássica, né, os livros para serem escritos e publicados e atualizados, isso leva um tempo, né? Dentro da linha do tempo, isso demora. Então, apesar de ser classificada como uma doença rara, como o diagnóstico melhorou muito, de uma maneira geral, global, então, hoje em dia o que acontece são que as crianças são mais diagnosticadas. Não estou só falando de ser diagnosticada mais cedo, mas, no geral, nós temos mais diagnósticos. Isso nos dá realmente nós temos agora a constatação de que existem muito mais crianças com AME do que nós pensávamos existir. E, em breve, as literaturas trarão incidências maiores do que hoje elas apresentam, com certeza. Sim. Tainá, a questão da fisioterapia na Manuela, quantas vezes a Manuela faz a fisioterapia, assim, uma dimensão na semana? Ela faz de segunda a sexta-feira. Ela faz todos os dias da semana, uma vez no dia. Todos os dias, uma vez por dia, isso? Isso, aham. Tá. Doutora, a pergunta que a gente quer fazer é o seguinte: muitas pessoas ainda não sabem o que é a AME. Por exemplo, como que ocorre a AME numa pessoa? E se existem vários tipos da doença? Porque parece que ela é dividida em vários tipos, e sendo que a AME tipo 1 é a mais grave, seria isso? Na verdade, nós temos o tipo 0, tipo 1, 2, 3 e 4, onde o 0 seria mais grave, porque as manifestações já começam no período pré-natal, né? Já fomos direto para os tipos, mas eu explico que é a AME também sem problema, só para concluir seu raciocínio, né? Onde a AME tipo 0 seria mais grave, né? Até a literatura traz que a maior parte desses pacientes não sobreviveria aos primeiros dias. Hoje, né, como a atenção ao recém-nascido, terapias intensivas, né, vários fatores do avanço das terapias fazem com que hoje nós tenhamos realmente casos clínicos de pacientes tipo 0 que seriam os mais graves, né? Mas, classicamente, na descrição da literatura, o paciente mais grave é o paciente tipo 1, que é o que começa a manifestação antes dos primeiros 6 meses de vida, geralmente os primeiros 3, 4 meses de vida, ele começa a manifestar, né, a AME, que é uma doença degenerativa e progressiva das células do corno anterior da medula espinhal, né? E acompanhado disso, por ser uma doença genética, esse paciente, ele tem características, né, fisiológicas, características anatômicas, anatomofisiológicas, né, questões muito internas desse paciente, que tornam ele diferente de qualquer outro paciente. Então, ele não é um paciente neurológico, como a gente usa o jargão, como os outros. E por isso que ele precisa de uma atenção tão especial, né? Ela é causada geneticamente, né? E até uma coisa interessante da gente falar, que está relacionada ao diagnóstico ali, é que há muitos anos atrás, a pessoa nem sabia que tinha tido um caso de AME na família, porque esse caso não era diagnosticado. A pessoa tinha o filho com AME. Isso ainda acontece no Brasil, acontece bastante, né? Isso ainda vai continuar acontecendo por um tempo. A pessoa tem o filho, descobre que ele tem AME e depois ela começa a investigar, porque isso é autossômico recessivo. E aí ela vê que lá 2 gerações para trás, 3, teve uma criança na família que não viveu muito tempo, sabe? Ou teve uma criança que sempre teve um problema e que ninguém nunca soube o que era, né? E é assim que a AME foi sendo passada para frente, porque é só assim que se nasce com AME, através
de origem hereditária, né? Sim. Sim. Então, AME tipo 0, AME tipo 1, que no caso, Tainá, a da Manuela é isso? Que é da Manuela, é tipo 1. Tá. A Manuela tem a AME tipo 1, aí depois nós temos o tipo 2, que se manifesta antes dos 2 anos de idade, e o tipo 3, que se manifesta antes dos 5 anos de idade, ou tem crianças que conseguem até caminhar, e são tipo 3, né? E que podem perder a marcha ou não. E nós temos a AME tipo 4, que é a AME do adulto, se manifesta de uma forma tardia. De uma maneira geral, como é esse início dos sintomas? Como é essa criança? Né? Existem estudos apontando que o paciente com AME, mesmo que ele nasça bem, nasça rígido, né? Nossa, nasceu super bem, era durinho, né? Em pouco tempo eles já começam a apresentar algumas diferenças, são alguns estudos que falam isso, algumas diferenças pequenas em relação a um recém-nascido normal, a um bebê aí de 1, 2, 3 meses normal. Normal não, que não se usa essa palavra, um bebê rígido, tá? E o que acontece no tipo 1 é que aí esse quadro de hipotonia às vezes já vem logo após o nascimento e ele começa a ficar mais violento, ou seja, essa degeneração acontece de uma forma muito rápida e acomete muito rapidamente a musculatura acessória da respiração. Então, o bebê tem uma gripe, essa gripe rapidamente vira uma pneumonia, esse bebê é internado. E ali naquela internação, né, é que se percebe Descobre, né? que vai ter que ser traqueostomizado, que vai, como muitos são, né, são bebês que fazem uso de dieta via gastrostomia, porque eles perdem capacidade de deglutição. Então, realmente, né, nos casos 0, né, e no caso 1, isso acontece com uma velocidade muito grande. Então, ali com 4, 6 meses, tanto que hoje, graças a Deus, com toda essa informação que nós temos, as crianças estão tendo acesso ao diagnóstico ao medicamento mais rápido, também por Sim. essa conscientização. E isso é um trabalho da conscientização. Já o tipo 2, não. É uma criança que, como alguns estudos falam, tem algumas características diferentes, outras não, mas que chegam a sentar e que após os 6 meses começa o processo de degeneração, a perda de movimentos, a hipotonia, né? E que geralmente são pacientes que são cadeirantes, sentantes, né? Antes das medicações, né? Tá falando da história natural clássica da doença, né? Já o tipo 3, como eu já falei, muitos chegam a caminhar, e o adulto também vai perdendo força, vai mudando o seu padrão de caminhada, vai se cansando mais fácil, começa a ter quedas, e aí vai investigar, ele tem a... Então, é assim que a gente percebe, é assim que a doença se manifesta. É complicado. Perfeito. Você, de repente, você se lidar com um diagnóstico desse é um abalo assim psicológico dramático, né? Foi o que aconteceu com a Tainá. Tainá, conta um pouquinho da história do primeiro filho, que você não teve acesso à informação de diagnóstico. Conta para o pessoal que está assistindo como é que foi essa Sim. experiência. É até bom a doutora, do jeito que ela explicou ali, para as mães, né, ficarem atentas aos filhos, porque o Luiz Miguel, ele era bem hipotônico, meu primeiro filho, ele era bem molinho, ele tinha respiração muito rápida, ele não conseguia mamar, quando ele mamava ele suava muito, ele não conseguia mamar quando saía muito leite, ele começava a chorar, ele não parava de chorar. Aí, por conta disso, da respiração dele ser muito rápida, ele foi internado, foi direto para UTI já, quando a gente chegou no hospital. Porque ele não estava ganhando peso, não tinha força para mamar. E aí, quando ele ficou internado, com 7 dias internado, e ele acabou falecendo, porque estavam investigando o que poderia ser, né? Por que ele era tão molinho, por que ele tinha o tórax em sino. E aí, por falta de informações, alguns médicos também, e a doença ser muito progressiva, muito rápida, ele acabou falecendo. E hoje a Manu perdeu já a deglutição, né, Tainá? Isso, hoje a Manuela, estamos aguardando a GTT, que é a gastrostomia, né? Se Deus quiser, mês que vem ela já faz. Hoje ela faz o uso da sondinha nasal. Ela não se alimenta pela boquinha, porque ela já perdeu a força de deglutir. Estamos aí na expectativa da gastrostomia, que está marcada para outubro, né? Isso, aham.
Então, doutora, agora vamos falar em questão a uma coisa que nos interessa, que é a medicação. Então, eu entendo assim, que para os diversos tipos de AME, a gente tem medicações adequadas, e não sei se uma medicação serve para mais um tipo de AME ou não, ou se existe uma medicação específica para cada tipo. Como que funciona isso, doutora? Você pode explicar para a gente quais são as medicações disponíveis hoje? Claro, existem 3 medicações hoje disponíveis no mercado, né? O Spinraza, ou Nusinercena, o Evrysdi ou o Risdiplam, que são os nomes farmacêuticos, os nomes comerciais, né, dos medicamentos. E o Zolgensma, que é a terapia gênica. O que torna um medicamento adequado para ser usado em determinado tipo de AME ou a idade são os estudos, né, que mostram a eficácia e a segurança para aquele tipo de paciente, né? Então, hoje, e aí outra questão, outros 500, são se aquele medicamento vai ter aprovação para uso naquele país, naquele tipo de paciente, e outros 500 mais ainda, se ele vai ser, vai ter uma incorporação para ser distribuída de forma gratuita. Então, são 3 coisas bastante diferentes que fazem e que precisam acontecer de forma plena, se Deus quiser, né, para que todos os pacientes tenham acesso à medicação. Então, a medicação Spinraza é uma medicação que já está em uso há muitos anos, né? Nós temos aí, já vai para 12 anos, 13 anos de pacientes fazendo uso de Spinraza. Existem diversos estudos que mostram que ele é eficiente no seu propósito para pacientes de todos os tipos, de todas as idades. Está cheio de artigo aí dizendo isso, né? E mesmo assim nós ainda estamos numa briga para que ele seja fornecido aqui no Brasil, né, para todos os pacientes. E isso é algo que me deixa muito triste, preocupada, né? Eu tenho pacientes que ainda não conseguiram tomar. Mas é a medicação mais antiga, tradicional, né? Assim como ela, nós temos mais recentemente aprovado no mercado o Risdiplam, que agora que vai ser comercializado livremente no Brasil, certo? Ele tem uma função parecida com a do Spinraza, que eu já vou explicar, né? E ele já teve o seu uso também aprovado nas pesquisas científicas para todos os tipos de AME e para todas as idades. Que bom. Qual é a função do Spinraza e do Risdiplam? Né? Eles possuem uma função de estabilizar a doença, porque o que acontece? As nossas células do corno anterior da medula, né, os nossos neurônios ali, eles precisam, para continuarem vivendo, de SMN1, principalmente, mas eles também sobrevivem graças ao SMN2, que são 2 proteínas que o nosso corpo deveria produzir. Né? O indivíduo com AME ele não produz SMN1, mas ele produz em maior ou menor quantidade SMN2. O Spinraza e o Risdiplam, eles garantem que a produção desse SMN2 continue. E com isso, a doença estabiliza. Então, a função desses medicamentos é a estabilização da doença. Então como é que tem criança que toma e consegue ficar em pé, consegue caminhar, né? Porque quanto antes ela tomar, menos degeneração aconteceu, então ela consegue preservar melhor as suas vias e se desenvolver melhor. Tá, mas e o adulto? O adulto também. O adulto não tem tantos ganhos motores, mas ele tem, relatado pelos estudos e relatado clinicamente no meu consultório todos os dias, atendo bastantes adultos também, eles conseguem ter uma estabilização da doença. E o que é o excelente resultado é o propósito dos medicamentos, né? Então, o Risdiplam, ele vem com essa mesma proposta de estabilização, mecanismos um pouco diferentes, que não convém falar aqui, mas são as funções dessas 2 medicações, né? Então, a Manuela tomando o Spinraza, porque ela teve que... Ela tomou, né? Tainá, a Manuela tomou quantas doses de Spinraza? Ela tomou as 4 doses de ataque já. Tá, 4 doses de ataque. Então, isso significa que a gente conseguiu dar um controle na AME da Manuela, porque ela já tomou 4 doses de ataque do Spinraza. É isso, doutora? Isso, assim, ela tem uma grande... Tomando Spinraza, né?
é muito provável que ela consiga ter estabilizar a doença. Só que, claro, nenhum medicamento é milagroso, nenhum, né? Então, mesmo tomando Spinraza, tem crianças que passam por mais dificuldades, menos dificuldades, tem diminuição um pouco da produção, mas não tem de forma alguma uma queda, uma degeneração, como as crianças que não tomam medicação teriam, né? E com uma velocidade no tipo 1 que é incrivelmente cruel. Né? Então, realmente, assim... Eu vejo bastante, doutora. Algumas crianças que já tomaram Spinraza, que tiveram alguma intercorrência, teve que ser internada, e não teve, tipo, algum ganho, né? Mas que nem a senhora disse, não teve nenhuma queda, né? Isso, exatamente. Até porque, assim, a degeneração que aconteceu antes do Spinraza, a perda neuronal, ela já aconteceu. Então, por isso que tem crianças que tomam e continuam tendo intercorrência, continuam. Por quê? Porque ela continuou tendo uma perda muito grande. A perda que ela teve, ela mantém. Né? E é isso que faz com que nenhuma das 3 medicações seja cura. Não é cura. Né? Por quê? Porque o que a cura é a gente conseguir recuperar uma coisa que a gente perdeu. E nenhuma das 3 medicações disponíveis consegue fazer isso. Mas existe estudo sobre a cura? Existe estudo. Eu acredito que no futuro, não sei dizer a distância, nós teremos, porque essas pesquisas já acontecem. Né? Por isso que quem tem AME tem, né, doutora? Quem tem AME tem pressa. Tem pressa. Né? Quem tem AME tem pressa. Até na minha página... Desculpa, pode falar. Cortou um pouquinho. Quanto mais rápido você diagnostica e você medica, menos perda você tem com a evolução da doença. Exatamente. Por isso que, assim, qual é a melhor medicação? Muita gente pergunta, né? Esse nem é meu papel, eu sou fisioterapeuta, eu só tenho um dever ético de estudar, de saber informar, de ser uma agente de informação, porque eu sou uma profissional da saúde, né? A melhor medicação, falando de uma forma bem prática, é a que você consegue tomar agora. Agora Verdade. Você tem que tomar alguma. Uhum. Mas existe a medicação que é superior em termos de proposta, né? Sem dúvida, né? É a proposta do Zolgensma, que é a correção do defeito genético. Então, a partir dali, o indivíduo começa a produzir esse MN1. Então, né, sem dúvida, que é algo que nós devemos batalhar. Né? E eu só quero fazer um parênteses, que eu quero agradecer... Ali você falou da minha página, tem informações, né? Nós temos muitas páginas excelentes que dão muitas informações para os pacientes, para as famílias, o trabalho das associações, né? Do INAME, da ABRAME, Universidade tipo UAME, a Unidos, todas as associações e tantas outras que existem aí, fazem um trabalho ótimo de informação. Mas eu trago também uma informação para que as pessoas leigas entendam mais, porque é tão importante contar com anjos como você. Né? Eu sou muito grata, eu até me emociono de falar, mas eu sou muito grata às campanhas, né, que fizeram possível meus pacientes terem acesso às medicações. Né? E hoje eles têm outra vida, né? Eles têm outro destino, né? A vida deles é outra. Hoje, quando eu vejo meus pacientes, né, sentando, falando, mexendo o braço, né, caminhando, né? Claro, é o nosso trabalho, é a medicação e é o trabalho grande que teve, né, de pessoas que se interessaram, que acreditaram, né? Então, por isso que é tão importante o teu trabalho também está de parabéns, porque vocês têm que ser muito valorizados. Né? Nós dependemos muito de vocês para salvar, literalmente salvar essas crianças. Doutora, eu acredito que todo mundo que está envolvido na causa de toda a criança AME, né? Tem essa sensação de que se a gente puder fazer, se a gente puder lutar, se a gente puder garantir, né, pelo menos um pouco para essas crianças que se juntem, né, que façam a diferença, que a união faz a força mesmo. E nesse caso, ela faz, porque de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegar. Às vezes a pessoa pensa, nossa, 9 milhões, né? Alguns falam em 12 milhões, mas 9 milhões, nós não vamos alcançar nunca. Não, nós vamos alcançar sim. Teve pessoas que já alcançaram, crianças que já tiveram a vida modificada, então nós vamos alcançar sim. Esse é o nosso objetivo. Porque eu penso, se o Estado não
no momento, as condições que a gente, né, que deveriam ser dadas, né? Por que que a gente não pode nós nos movimentarmos, nós nos mobilizarmos para garantir o salvamento de uma vida? Porque tudo bem que não tem a cura, mas eu acredito que é salvar uma vida. Porque você devolver ou garantir uma respiração, uma deglutição, que são coisas que você faz normalmente para uma criança que nunca experimentou isso, ou que por causa dessa doença, não tem preço. Então, é por isso que eu peço, pessoal, vamos nos unir, né? A gente não trabalha apenas para uma criança, a gente trabalha para que o movimento ganhe uma amplitude, tenha uma expansão, para que isso torne uma realidade para muitas e muitas crianças, né? Exatamente. É complicado, é complicadíssimo. É uma coisa assim, eu acho surreal o valor desse medicamento, mas eu entendo também que ele traz consigo um resultado que são anos e anos de pesquisa, e ele realmente é um remédio revolucionário. Eu quero que a senhora fale agora por que que ele é um remédio revolucionário, e aí se justifica o valor, não que a gente aceite, né? Mas até a gente... Sim. Até a gente... Ah, tudo bem, tá, então tá justificável, porque parece que é a única terapia gênica mundial, é isso, doutora? Ou eu estou enganada? Não é a única terapia gênica do mundo, mas é a única terapia gênica para a AME. Né? A melhor, sim, para a AME é a melhor terapia. Então, assim, eu não consigo ler muitos comentários aqui, eu não consigo ler nada, na verdade. Mas ali alguém perguntou, alguém falou, eu acredito que é a cura. Só quero dizer assim, ó, que cura é recuperar, cura mesmo da AME é quando os neurônios lá que estavam mortos voltarem a viver. Por isso que a gente diz que não é a cura, porque o que perdeu não volta. Mas acontece uma coisa muito interessante também com os pacientes. Como o paciente se move menos, porque ele perdeu muito, muitos músculos ficam atrofiados pelo desuso e não pela doença. Aí, quando a criança toma medicação e a gente começa a estimular e ela não está mais sob a ameaça da doença, aí ela começa a ganhar muito. Né? Então, assim, nesse sentido, que isso devolve a criança a vida, que devolve movimentos, que dá possibilidade, nesse sentido, é a cura da doença, e no sentido de que o corpo passa a produzir a proteína que ele não produzia, e isso é a cura da doença. Então, eu entendo o comentário que a pessoa quis fazer, e eu só quis ressaltar isso, porque isso precisa ficar bem claro na cabeça das pessoas, né? Eu acompanho muitos pacientes, às vezes é muito triste, assim, tem paciente que perdeu muito pela doença, toma terapia gênica, tem resultados incríveis, incríveis, mas não está lá correndo pelo parque. E a pessoa, poxa, mas não era cura, mas eu trabalhei para ela ganhar a cura. Mas as pessoas têm que entender que o que degenerou da doença não volta, né? Só que a gente nunca sabe exatamente o quanto foi da doença e o quanto foi por aquela criança que ficou internada, que ficou atrofiada pela falta de movimento. Eu entendi. Se a gente considerar que a cura é essa retomada muscular, né, que não foi afetada pela criança, a gente... Não foi afetada pela doença, isso. Que se existir esse efeito, né, com a tomada da medicação, então a gente pode considerar, entre aspas, que isso seria uma cura. Não da doença em si, mas do retorno dessa musculatura que ficou, no caso, paralisada. Isso, o que paralisou, o que degenerou, o que perdeu, infelizmente ainda não tem cura. Mas a criança produz a proteína, consegue se desenvolver melhor, com certeza. Isso é muito polêmico, a cura, né? A cura, isso aí gera brigas ou homéricas. Bom, o que a gente Mas isso sabe... é muito importante, né? É importante esse esclarecimento. Sim, porque a gente sabe, tem certeza que a gente precisa do Zolgensma, né, doutora Patrícia? Ah, sim, isso não há dúvidas. Isso é discutível. Ninguém precisa brigar por causa disso. Cura, não cura, a criança precisa tomar, né? Nossa, mas é muito caro, mas podia ser eu, podia ser você, podia ser o meu filho, podia ser o filho de qualquer pessoa, ele tem tanto direito a viver e a se desenvolver o máximo possível quanto qualquer outro
ser humano que habita esse planeta. Então, vale a pena e nós precisamos, sim. Ótimo. Doutora, agora vamos falar só. O paciente com AME, né, a pessoa com AME, ela precisa tanto do medicamento quanto da equipe multidisciplinar que envolve a fisioterapia e a fonoaudióloga. Por que essas fisioterapias e essas sessões de fonoaudiologia são tão importantes, mesmo quando a criança ou o adulto toma o medicamento Zolgensma? Então, vamos lá. Olha só que essa pergunta ela é legal e ela é muito importante também. Tá? Se você abre um livro, qualquer livro de neurologia, de pediatria, ele vai dizer assim, ó, criança com AME tipo 1 vive até os 2 anos. Sim. Ponto. Porque era o máximo que as crianças conseguiam viver. Como a fisioterapia, a fonoterapia, né, a terapia ocupacional, né, a nutrição, como essas valências, essas desenvolveram muito, mesmo antes de ter medicação, a gente já tinha paciente tipo 1 com 8 anos, com 10 anos. A gente já tinha paciente tipo 2 adulto, idoso. Eu que viajo sempre, né, para estar nos congressos, enfim. Então, por que isso acontecia? Para você ver a importância das terapias. Porque só elas por si só já aumentaram muito essa qualidade de vida, já evitaram muito essa perda pelo desuso, que no fim das contas, não, se o paciente não faz, não importa pela doença, se é pelo desuso, ele não se mexe, ele não respira, ele não vai sobreviver e pronto. Então, se ele tem acesso às terapias, a gente consegue garantir o máximo de função e de qualidade de vida para esse paciente. E quando as medicações entraram, né, e eu acompanho isso, eu acompanho desde os primeiros, quando era um sonho, Spinraza era um sonho. Né? Spinraza era um sonho que a gente ousava assim, será que um dia a gente vai ter isso aqui? Né? Desde lá, né? Quando as terapias entraram, mesmo quando o Spinraza entrou, né, existia talvez uma esperança de que a criança não, que o remédio faria o efeito por si só, né? Mas logo desde o começo, desde os primeiros estudos, mostram que, e isso acontece com as 3 medicações, né? E isso a gente escuta dos laboratórios, os laboratórios investem na atualização dos profissionais, por quê? Porque faz toda a diferença do mundo. Faz toda a diferença o paciente tomar a medicação e ter o acompanhamento da terapia, né, para que ele tenha os melhores resultados, para que ele tire os melhores resultados dessa medicação. Até teve um congresso, o Spinraza não tinha sido aprovado ainda, eu estava nos Estados Unidos e o pessoal da Biogen deu a palestra e eu apresentei um trabalho sobre treinamento de marcha e esteira, né, e eles já estavam quase aprovando assim, a medicação. E aí eu nunca vou me esquecer que um dos bambambãs lá que estava apresentando a medicação viu minha apresentação e ele falou assim, nossa, imagina o que o meu remédio poderia fazer com o seu trabalho. Né? Imagina o que isso ia acontecer. Nossa, isso assim me marcou muito, né? E eu devolvi na hora. Você não quer levar o seu remédio para o Brasil, que eu te mostro? Não colou, mas hoje a gente está aí. Graças a Deus. Mas sem dúvida, muito importante. E é muito importante, até fiz um vídeo sobre isso semana passada, que antes de conseguir a medicação, a criança tem acesso às terapias, para evitar as perdas o máximo possível. Tainá, a Manuela também tem as sessões de fonoaudiologia, né? E você também faz os exercícios nela, né? Faço, aham. Eles sempre ensinam a gente, mães, que fica também a maior parte do dia, né? Claro que a gente não é um profissional, mas a gente acaba aprendendo, convivendo e aprendendo várias coisas. Então, eu também pratico algumas funções com ela. Olha, doutora, a Tainá vai ler agora alguns comentários para ver se tem. Porque o pessoal aqui está mandando chuva de comentários para a gente. Então, eu vou pedir para a Tainá selecionar 3 comentários para a senhora poder responder, tá bom? Pode ser? Claro. Pode. Eu tenho alguma pergunta aqui também que eu queria fazer para a doutora. O Sim. porquê que a dificuldade de achar um profissional para essas crianças com AME? Pergunta difícil essa.
Curiosidade minha. Tocou na saia justa. Não, eu acredito que as pessoas tenham que procurar assim, informação, né? Acredito que talvez seja um cenário relativamente especificamente com doenças neuromusculares, né? Falta informação, falta interesse, né? De alguns profissionais. Existe também a questão do profissional do home care, muitas vezes, que é um profissional que tem que atender do joelho machucado, né, da unha do pé até o cabelo, e aí não sobra recurso ou tempo para se aprofundar numa doença que é complexa, é muito complexa, né? É uma doença, e como eu falei, é um paciente que é muito diferente dos outros, não dá para jogar ele no saquinho do paciente neurológico ali e vamos aplicar essa terapia aqui que vai funcionar, não é assim, né? Então, eu acredito que essa seja a dificuldade, sabe? Das condições profissionais, né? E em alguns casos de interesse também, de divulgação da informação. O papel de divulgação das lives, das associações, das campanhas é muito importante. Isso mesmo. Sim. E outra pergunta. Qual que é a importância dessas terapias no pós-Zolgensma? No pós-Zolgensma, sem dúvidas, né? Eu acompanho alguns pacientes, já vários, graças a Deus, que já receberam a terapia gênica e não é um resultado que vem, tomou, ficou bom. É um resultado que vem sendo construído, vem sendo ganho com o trabalho terapêutico. E acompanho casos que não tiveram um bom planejamento terapêutico e que, né, tiveram poucos ganhos, os ganhos frustraram as expectativas. Depois de alinhado o planejamento terapêutico, os ganhos se alinharam, às expectativas. Então, a importância é extrema. Sim, e tão importante também, porque às vezes não tem só um profissional atendendo as crianças, que é o caso da Manuela, né? Tem uns 3 profissionais, então é importante trabalhar em equipe, né? De fazer um plano terapêutico, que nem a senhora fez pra gente, para poder ver e notar esses ganhos, né? Com certeza. O planejamento terapêutico ele é fundamental porque não é um paciente. Na neurologia, o paciente mais comum, mais numeroso é o paralisado cerebral. Né? Então, o paciente com paralisia cerebral é um paciente que pode fazer fisioterapia todos os dias, várias vezes por dia, pode fazer aqueles protocolos que são lindos, né? Que fica 3, 4 horas por 20 dias seguidos, 30 dias, o paciente paralisado cerebral responde muito bem. O paciente com AMI, não. Ele fadiga, se ele entrar em fadiga, ele pode ter consequências desastrosas, né? Ele pode entrar em insuficiência respiratória por causa de uma fadiga. Então, é um paciente que tem que ter um planejamento terapêutico com uma atenção um pouco maior do que os outros. Os outros também tem que ter, lógico, né? Mas Sim, eu vi uma pergunta aqui que fizeram, que eu acho que se enquadra no que a senhora está falando agora. Qual que é o tempo adequado de fisioterapia para uma criança com AME? então, não existe uma receita de bolo, uma regra, né? Cada criança tem uma resposta fisiológica diferente ao exercício. Eles são similares no sentido de que o tempo de repouso deles tem que ser maior, mas o quanto cada um aguenta do exercício é diferente para cada um. Então, essa é a importância de passar, né, pelo menos regularmente, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, que seja com um especialista, né, que saiba identificar o que está acontecendo com essa criança e ajustar o plano terapêutico, porque assim, não é porque a Manu faz de segunda a sexta que isso foi passado por mim para ela, que isso é a realidade e vai ser a verdade para todas. Cada uma tem que ser analisada individualmente. Né? Tem criança com AME que tem agenda mais cheia que a minha, e olha que a minha é puxada. E algumas aguentam, outras não. E aí a gente vai ver, nossa, a criança está ganhando, o que essa criança tem? Está cansada. Corta 3 fisioterapia da semana dessa criança para ver se ela não melhora. Às vezes melhora. E às vezes precisa de mais. Então é bem individual. Mais uma, Tainá. Eu acho. Vamos ver aqui. Essa última, ó, do Fernando, tá bem interessante, essa última.
o acompanhamento é permanente, mesmo depois do Zolgensma? O acompanhamento fisioterapêutico, ele é permanente antes, durante e após o Zolgensma, né? Antes, deixa eu só É muito importante. a questão do antes, que ela é bem importante, né? E eu recebi mesmo muitas mensagens, né, de famílias, de campanhas, por que o antes, né? Porque precisa ser trabalhado a parte respiratória para que ela consiga escapar de internações, para que ela consiga manter seus pulmões limpos, porque ela não pode internar. Uma criança que hoje não tem uma traqueostomia, tudo que a gente não quer que se essa criança interna, ela vai ser traqueostomizada na hora que ela pisa no hospital, né? Então, assim, para isso, só a fisioterapia consegue tentar impedir esse processo, né? A questão das deformidades, que depois, mesmo com medicação, pode tomar a melhor medicação. Se tiver deformidade, aquilo ali impede de ganhar, impede de progredir. Então, a fisioterapia motor. E o próprio estímulo, quanto mais movimentos a gente fazer ele ganhar, mais músculos ele vai ativar e menor a perda pela doença vai representar. Então, antes da terapia, por isso é tão importante fazer antes uma boa terapia, uma boa consulta, uma boa, né? Porque isso que vai garantir, porque a criança chegar sem traqueostomia, sem deformidade para receber uma medicação, o prognóstico dela tem chance de ser muito melhor do que uma criança que a gente deixou complicar na respiratória, traqueostomizou, está fazendo deformidade. Infelizmente, isso acontece muito, né? Por quê? Porque realmente é muito difícil conseguir uma angiograma dessa, né? Mas, assim, essa conscientização, e isso é legal das pessoas entenderem, não, ele também precisa, junto com isso, a corrida dupla, para que ele chegue bem na medicação, né? Porque depois que perdeu, como já falamos várias vezes aqui hoje, depois que perdeu, não volta, né? Doutora, eu vi que a senhora tem um curso também para ensinar as famílias. Esse curso é muito importante, né? Ai, sim. Obrigada por falar do curso, porque esse curso surgiu de uma necessidade que eu vejo nos pacientes, os que têm acesso a mim, os que não têm, né? Tudo que eu quero é que a criança não tenha deformidade, como eu falei, a criança com deformidade, por melhor que seja a medicação que ela tome, isso impede ela muitas vezes de progredir, né? Um pé torto, um joelho fletido, impede a criança de ficar em pé. Olha só, olha isso. E hoje está lá o bebezinho, se você deixa esse pé, se você deixa esse joelho, daqui a pouco a criança pode tomar a medicação, o que for, não fica mais. Então, isso não pode depender exclusivamente do fisioterapeuta. Isso sempre foi um papel que também tinha que ser assumido pela família. Então, eu criei esse curso de capacitação de famílias para ensinar as mães, os pais, exercícios simples, cuidados diários simples que podem impedir as crianças de desenvolverem deformidades, e as crianças que estão em processo de deformidade, eles conseguem melhorar, até mesmo reverter deformidades que são importantes, como pé equino, flexo de joelho, melhora postural, melhora de cifose, estabilização de escoliose, né, melhora da postura escoliótica. Então, foi para isso que eu criei o curso e estou aí indo para... Tenho turmas internacionais, tenho turmas aqui no Brasil, que o meu objetivo é que o máximo de pais tenham acesso a essas possibilidades para os seus filhos. Sim. Até para prevenir, como a senhora, a gente teve uma consulta, né? Para prevenir que tudo isso aconteça com as crianças. É importante nós pais que ficamos 24 horas aprender, porque é muito importante. Exatamente, porque às vezes a família ela não tem condições de ter uma fisioterapia todos os dias. E a deformidade só pode ser prevenida se for trabalhado todos os dias, né? Então, o curso é justamente para isso, é uma capacitação para cuidados. E já que eles estão fazendo uma propaganda do curso, as inscrições começaram hoje e vão até o dia 27, até terça-feira. As vagas são super limitadas, graças a Deus, metade das vagas eu já preenchi. Até meia-noite, quem participar, quem se inscrever até meia-noite ainda vai ganhar uma aula extra. E aí são 6 semanas onde eu fico em contato diário com as famílias, vendo dúvida, vendo vídeo, vendo a criança. É bem bacana.
Muito importante ter esse contato com a físio direto, né? Esse contato com a equipe, com a criança. Perfeito, parabéns. Obrigada. Obrigada, tenho muito orgulho desse Eu projeto. não vi mais isso. Conheci você num vídeo, numa outra campanha. Você falando sobre AME e essa outra campanha que eu era voluntária, eles publicaram um vídeo seu no feed, no Instagram da criança. E fiquei encantada com a sua dedicação na causa AME, né? Porque apesar de a gente ter pouco conhecimento ainda da doença, eu, por exemplo, conheço a AME há 1 ano e já me envolvi em 3 campanhas, mas eu fiquei assim encantada com a sua forma de abordagem, com a sua preocupação, com a sua dedicação nesse nicho, né? Se a gente pode chamar de nicho. Eu tô assim muito lisonjeada com a sua presença aqui na nossa página. Você deu informações assim muito relevantes, até para a gente que está dentro dessa batalha para conseguir o Zolgensma. Eu achei assim extraordinário, né, Tainá? Eu gostei muito do conteúdo e vou pedir aqui para o pessoal seguir a sua página, porque realmente, em questão de AME, você tem feito a diferença, doutora Patrícia. Ai, É o amor. A gente sente no comentário ali, a gente sente no olhar dela o amor que ela tem por essas crianças, pelo trabalho, né? É diferenciado. fiquei emocionada, fiquei emocionada. E é verdade, é Não, verdade, é verdade. Cada paciente nacional, é muito. a pergunta melhor dessa semana da AME Manuela, gente. Doutora Patrícia, excepcional. Imagina. Excepcionais são Deixa um vocês. recado, deixa um recado para quem está vendo a gente, doutora. Bom, eu vi ali, eu realmente tenho uma dificuldade em lives, é um erro grave. Até hoje eu tentei ser melhor de ver os comentários. Mas tá tudo ali no meu Instagram, doutora Patrícia Cripa, o link na bio. Quem quiser se inscrever, aproveita hoje, vai ganhar uma aula extra comigo. É, ali, mas assim, eu estou sempre buscando participar também de ações voluntárias. Até semana passada eu tive duas lives também. E eu falei, né? Sempre que eu puder passar informação para as pessoas que não têm esse acesso, né? Eu vou atrás para buscar, né? E eu estou sempre buscando, agora eu estou atrás de buscar recursos para poder ampliar essa entrega para as crianças carentes, enfim, como é que nós vamos fazer isso? Estamos vendo ali de uma forma especial para quem sabe no próximo ano a gente conseguir botar isso em prática. E o recado final é que a luta vale a pena, né? E obrigada a vocês, porque realmente é uma nobreza muito grande, é a luta da Tainá, né? Do esposo. Assim, eu estou há 20 anos em contato, vivendo, mas eu não consigo, assim, nenhum décimo do que é, né? Mesmo isso sendo a minha vida também. Só vocês sabem essa dor, essa angústia, então realmente vale a pena lutar por eles, vale muito a pena lutar por eles. Doutora, Vale. tem um Muito fã obrigada seu pelo da carinho. França querendo saber como faz para comprar o seu curso, como que a professora pode ajudar ele, por favor. Ele está aqui, já Ah, mandou 3 vezes esse comentário. se ele fala português, é, se fala português, pode já comprar ali no link. Se fala inglês, mês que vem eu vou lançar uma nova turma internacional, onde eu dou as aulas em inglês, faço a consultoria em inglês. Mês que vem ela vai ser lançada, então ele pode mandar uma mensagem para aguardar a turma internacional, dizer que está interessado, ou Tá? se entende no português, já pode se inscrever aí. Obrigada. Olha que legal, doutora Patrícia, ao redor do mundo. É isso aí, doutora. Sim, sim, Tainá, sim. Tá muito legal isso. vou mostrar a Manuela para a doutora e para quem está assistindo, e depois você me encerra. Eu só tenho a agradecer, doutora Patrícia, pela sua aceitação ao nosso convite. Essa live é uma live inspiradora, além de informativa. Muito, muito obrigada pela sua presença. Eu que Eu agradeço. quero encerrar aqui falando e no finalzinho eu mostro a Manu, tá? Para mim não perder já o que eu tô sentindo aqui no momento. Muito obrigada, doutora. Todo o carinho que a senhora sempre recebeu a gente. A Maite também, que é uma das coordenadoras. Beijo para as meninas aí que estão me assistindo. As duas meninas que também nos ajudam bastante nessa campanha.
Porque se não fosse vocês, profissionais e voluntários nessa causa, eu não sei o que seriam das nossas crianças, né? Então, muito obrigada de coração pelo carinho. As nossas crianças têm certeza que elas agradecem muito por ter vocês na vida, né? Por ter uma qualidade de vida melhor, né? Mesmo com tanta dificuldade, com tantas limitações nos seus dias a dias, né? A Manu hoje ela vem lutando constantemente para vencer essas barreiras que a AME vem trazendo. Voltei. A Manu ela vem vencendo todos os dias, né? Essas barreiras que a AME vem passando para ela, essas limitações, e eu vejo o quanto ela tem sede de viver, o quanto ela tem sede, assim, de mexer um bracinho, de mexer a cabecinha, né? A Manu é muito especial, me alegra muito os meus dias, mas é hoje, por ela que eu tô aqui hoje lutando, sigo lutando todos os dias para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Muito obrigada a todos que estão assistindo, que fazem parte também dessa corrente do bem. Obrigada pela sua presença, de vocês duas. Que vocês tenham uma ótima noite, viu? Obrigada, obrigada. Ó, A Manu lá. fez a propaganda do curso e eu vou fazer a propaganda da camiseta da Manuzinha. Olha só, pessoal, disponível para compra, tá bom? Compre o curso da doutora Patrícia e assiste as aulas com a camiseta da Manu. Olha só, tá bom? Depois é só entrar em contato. Compre o curso, ganhe a camiseta da Manu e deixa que eu pago. Oi, lindona. Veja! Oi, fofinha. Tá muito linda. Ela tem um olho, parece duas jabuticabas. É linda demais, é linda demais. É maravilhosa. Então, gente, obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada também. E um beijão. Um beijão para todos aí. Vão lá, sigam a doutora, participe do curso, corre lá. Obrigada, obrigada pela propaganda grátis. Obrigada pelas mensagens lindas aqui que eu estava lendo. Muito obrigada. Obrigada, Deus abençoe doutora. Vale você. a pena. Até Obrigada amanhã, pelo essa carinho a semana todos aí, viu? Beijo. aqui na tela. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.